O silêncio da madrugada foi estilhaçado por um som que gelou o sangue de Dr. Arthur Souza até os ossos. Não era o esturro profundo e territorial de uma onça pintada adulta dominando sua área, nem o chamado melancólico das Sussuaranas, que conhecia tão intimamente após 2 décadas trabalhando na reserva. Era algo infinitamente mais desesperador, mais urgente, mais humano em sua vulnerabilidade. O choro fraco e entrecortado de filhotes em agonia mortal. Era 15 de agosto de 2020, às 3h23 da madrugada, e a estação seca no Pantanal havia sido particularmente brutal e implacável. A temporada de chuvas atrasou 4 meses completos, deixando a majestosa reserva natural com apenas 25% de sua capacidade hídrica normal. Rios que normalmente corriam caudalosos agora eram apenas trilhas de terra rachada. Baías que costumavam refletir o céu azul anil eram crateras de barro ressecado, cercadas por ossadas de animais que não conseguiram encontrar água a tempo. Os animais vagavam em desespero absoluto, suas rotinas milenares destruídas pela seca. Antas caminhavam 50 quilômetros por dia procurando água, suas línguas inchadas pendendo das bocas. Cervos do Pantanal se arriscavam em território de predadores, preferindo uma morte rápida à agonia lenta da desidratação. Os conflitos entre espécies se intensificavam exponencialmente na luta desesperada pela sobrevivência, transformando a reserva numa arena de gladiadores, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Dr. Arthur Souza havia sido arrancado do sono por um telefonema de emergência da equipe de patrulhamento noturno. Ricardo, o guarda mais experiente da reserva, um homem que havia dedicado 30 anos de sua vida protegendo a vida selvagem, estava com a voz embargada de uma emoção que raramente demonstrava. Doutor, havia dito com o tom grave que reservava apenas para as situações mais sérias. Precisa vir imediatamente. Encontramos algo que vai partir seu coração. São filhotes, doutor. Filhotes de onça. E eles estão morrendo. Kira, sua fiel pastora alemã de 6 anos, corria ao seu lado através da vegetação seca que estalava ameaçadoramente a cada passo, como se a própria terra estivesse gritando de dor. O veterinário-chefe da reserva tinha 2 décadas de experiência salvando animais selvagens. Havia removido balas de sussuaranas feridas por caçadores. Havia costurado ferimentos de antas atacadas por arame farpado. Havia ressuscitado filhotes de cervos abandonados por suas mães, em pânico. Mas aquele som que ecoava pela escuridão pré-amanhecer, aquele som era diferente. Era o som da morte se aproximando de vidas que mal haviam começado. "Por aqui, doutor!" gritou Ricardo, sua poderosa lanterna de LED cortando a escuridão como uma espada de luz, revelando pedaços fragmentados da tragédia que os esperava. "Encontramos eles perto do capão de mato do setor 7, onde a velha onça Juma costumava ter seus filhotes. Estão muito mal, doutor. Muito, muito mal mesmo. Acho que não temos muito tempo." Quando finalmente chegaram ao local sagrado, a toca de Juma, como era conhecida pelos guardas, a cena que se revelou sob os feixes cruzados das lanternas era de partir o coração do mais endurecido dos homens. Entre um aglomerado de rochas, cobertas por arbustos espinhosos e secos, 3 minúsculos filhotes de onça pintada se amontoavam desesperadamente uns sobre os outros, seus corpos magros e frágeis tremendo violentamente num espasmo contínuo de frio, fome e terror puro. Suas pequenas bocas estavam abertas em miados silenciosos. Já não tinham força nem para emitir som. Seus olhos ainda estavam selados, indicando que não tinham mais que 2 semanas de vida. O menor dos 3, uma fêmea que não pesava mais que 800 gramas, estava perigosamente imóvel. Dr. Arthur se ajoelhou rapidamente ao lado dela,
suas mãos experientes e treinadas examinando o corpinho frágil com a delicadeza de quem manuseia cristal. O pulso era irregular e fraco, quase imperceptível sob seus dedos. A respiração era superficial e entrecortada. Cada inspiração, uma batalha contra a morte. A desidratação havia levado a pequena ao limite absoluto da sobrevivência. Ao lado dela, os outros 2 irmãos, um macho robusto e uma fêmea de tamanho médio, emitiam gemidos cada vez mais fracos, suas forças vitais se esgotando como areia numa ampulheta quebrada. "Onde está a mãe deles?" murmurou o doutor. Arthur em voz baixa, sabendo em seu coração experiente que uma onça jamais, em circunstância alguma, abandonaria seus filhotes voluntariamente. Era contra toda a lei da natureza, contra todo o instinto maternal que havia evoluído ao longo de milhões de anos. Seus olhos vasculharam os arredores com urgência desesperada, procurando por sinais de luta, pegadas reveladoras, marcas de sangue, qualquer indicação do que havia acontecido com a mãe protetora. Foi então que Ricardo, com expressão sombria, apontou com mão trêmula para uma trilha irregular de sangue seco que serpenteava mata adentro, desaparecendo na escuridão como um rio vermelho escuro da morte. "Encontramos rastros horríveis, doutor. Marcas de pneu de caminhonete na estrada velha dos garimpeiros, cerca de 500 metros daqui. E encontramos isto também." O guarda veterano estendeu algo que fez o estômago de doutor Arthur se contorcer em repulsa absoluta, um laço de aço com farpas, completamente manchado de sangue coagulado e pelos dourados grudados. Era uma armadilha diabólica usada por caçadores ilegais, projetada especificamente para torturar lentamente o animal até a morte, preservando a pele valiosa completamente intacta para venda no mercado negro internacional. "Filhos de uma mãe", rosnou o doutor. Arthur, sua voz carregada de uma raiva controlada que raramente demonstrava, mesmo nas situações mais terríveis. Ele havia visto muita crueldade humana em seus anos de trabalho. Animais mutilados por diversão, filhotes vendidos para circos cruéis, fêmeas grávidas mortas apenas por esporte. Mas a imagem mental daquela mãe onça magnífica, lutando desesperadamente contra a armadilha de tortura, sabendo que seus bebês recém-nascidos estavam sozinhos e vulneráveis em algum lugar da mata escura, era quase insuportável para sua alma compassiva. Kira se aproximou dos filhotes moribundos com a cautela instintiva de um animal que havia crescido respeitando os grandes predadores. A pastora alemã havia literalmente crescido na reserva, aprendendo desde filhote a respeitar a hierarquia natural dos grandes felinos. Mas algo profundo e primitivo em seus instintos maternais se ativou violentamente ao ver aqueles pequenos seres completamente indefesos. Ela farejou delicadamente, seu focinho negro tocando com ternura infinita o menor dos filhotes, a fêmea que estava quase inconsciente. Para a surpresa absoluta de todos os presentes, a filhotinha reagiu instantaneamente ao toque maternal. Seus músculos minúsculos relaxaram ligeiramente ao sentir o calor corporal e o cheiro reconfortante de uma mãe, mesmo que de espécie completamente diferente. Era como se, em seu estado desesperado de abandono e terror, qualquer sinal de cuidado maternal fosse uma tábua de salvação divina, um milagre enviado pelos deuses da floresta. "Meu Deus do céu!" murmurou Ricardo em voz baixa, observando a cena com os olhos arregalados de espanto. "Ela está agindo exatamente como se fossem seus próprios filhotes. É como se soubesse que eles precisam de uma mãe." Dr. Arthur verificou rapidamente os sinais vitais críticos dos 3 filhotes órfãos, seu coração, de veterinário experiente, afundando cada vez mais na realidade cruel da situação. Hipotermia severa em estágio avançado, desidratação crítica em nível quase letal, hipoglicemia perigosa. Em condições normais, mesmo nos melhores zoológicos do mundo com recursos ilimitados, filhotes órfãos de onça com essa idade crítica tinham menos de 5% de chance estatística de sobrevivência.
Precisavam de leite materno rico em anticorpos a cada 2 horas exatas, calor corporal constante de 38 graus e estímulos específicos para urinar e defecar, coisas que apenas uma mãe biológica experiente sabia fornecer instintivamente. Vamos levá-los para a clínica veterinária imediatamente, decidiu Dr. Arthur com determinação férrea, retirando cobertores térmicos especiais de sua mochila de emergência sempre preparada. Não sei se conseguiremos salvá-los, mas por Deus, não vamos deixá-los morrer aqui como lixo abandonado. Enquanto embrulhava cada filhote cuidadosamente nos cobertores aquecidos, algo absolutamente extraordinário e inexplicável aconteceu diante de seus olhos incrédulos. Kira se posicionou instintivamente junto a ele, lambendo suavemente os rostinhos das pequenas onças com movimentos precisos e especializados. Seus movimentos eram exatamente idênticos aos que uma mãe onça usaria para limpar e estimular seus próprios filhotes. Movimentos que ela jamais havia aprendido, jamais havia visto, jamais havia praticado. Os 3 bebês onça responderam imediatamente e de forma milagrosa. Seus gemidos desesperados de abandono se transformaram gradualmente em algo mais parecido com chamados de reconhecimento, como se suas almas primitivas reconhecessem instintivamente que haviam encontrado alguém que verdadeiramente se importava com seu destino. O menor deles, a fêmea que estava praticamente inconsciente minutos antes, abriu os olhos pela primeira vez em horas e tentou se mover instintivamente em direção ao calor maternal de Kira. Isso é cientificamente impossível, sussurrou Dr. Arthur para si mesmo, observando sua companheira canina com uma mistura de admiração científica e reverência espiritual. Kira havia perdido sua própria ninhada de 4 filhotes apenas 6 meses antes, vítimas de uma virose devastadora que nem toda a medicina veterinária moderna conseguiu combater. Desde então, ela vagava pela reserva com uma tristeza visível e palpável, seus instintos maternais poderosos pulsando sem destino, procurando algo que nunca encontraria. Agora, diante daqueles filhotes órfãos de uma espécie completamente diferente, era como se ela tivesse encontrado não apenas um propósito, mas seu destino sagrado. Se essa cachorra já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. A história de Kira começou nas ruas implacáveis e sujas de São Paulo, 3 anos e meio antes daquele amanhecer transformador que mudaria sua vida e a vida de incontáveis outros animais, para sempre. Era uma filhote frágil de apenas 6 semanas, quando o Dr. Arthur Souza a encontrou durante a prestigiosa Conferência Internacional de Medicina Veterinária de Vida Selvagem em um fevereiro abafado de 2017. Ela estava escondida debaixo de um caminhão de lixo enferrujado, magra ao ponto assustador de os ossos individuais da costela serem claramente visíveis através da pele amarelada e esticada. Suas orelhas pequenas e caídas estavam completamente infestadas de carrapatos, que sugavam vorazmente o pouco sangue que ainda circulava em seu corpinho desnutrido. Seus olhos cor-de-mel, porém, brilhavam com uma inteligência cristalina e uma determinação férrea que capturaram imediatamente a atenção profissional e emocional do veterinário experiente. São Paulo, a megalópole caótica de 12 milhões de habitantes, definitivamente não era lugar para um cão de raça pura sobreviver. As ruas impiedosas da metrópole engoliam animais de estimação abandonados com uma crueldade mecânica e sistemática que chocava até observadores experientes. Cães pequenos eram rotineiramente atropelados pelo trânsito absolutamente caótico que nunca parava, seus corpinhos esmagados simplesmente ignorados pelos motoristas apressados. Os de porte médio sucumbiam rapidamente às doenças mortais transmitidas pelos ratos e pela água contaminada. E os grandes... Bem, os grandes tinham apenas 2 opções de sobrevivência:
ou se tornavam suficientemente ferozes e violentos para sobreviver nas matilhas brutais das periferias superpopulosas, ou morriam tentando se adaptar à violência urbana. Kira, no entanto, havia descoberto e escolhido conscientemente um terceiro caminho de sobrevivência: a invisibilidade estratégica total. Durante semanas intermináveis de fome e sede, ela havia conseguido sobreviver seguindo meticulosamente os caminhões de lixo municipais, aprendendo seus horários exatos com precisão militar, memorizando suas rotas complexas e comendo apenas os restos mais seguros quando tinha absoluta certeza de que estava completamente sozinha e não observada. Era uma estratégia de sobrevivência que demonstrava uma inteligência animal superior e quase humana para um filhote tão jovem e vulnerável. Doutor, Arthur Souza havia acabado de apresentar com sucesso sua pesquisa revolucionária sobre técnicas inovadoras de reintrodução de felinos órfãos em habitats fragmentados pela urbanização desenfreada quando a viu pela primeira vez. Estava caminhando tranquilamente de volta ao hotel 5 estrelas, com colegas veterinários internacionais, discutindo animadamente os resultados promissores de sua apresentação, quando notou uma sombra pequena e furtiva se movendo silenciosamente entre os veículos estacionados na rua lateral. Algo no padrão específico de movimento, cauteloso, mas não covarde, calculado, mas não completamente frio, desesperado, mas ainda esperançoso, chamou instantaneamente sua atenção profissional treinada. Era o movimento de um animal inteligente lutando pela sobrevivência, não de um animal que havia desistido de viver. "Esperem um momento, por favor", disse educadamente aos colegas estrangeiros, se afastando discretamente do grupo animado. "Há um animal ferido ali que precisa de atenção veterinária imediata." Quando se aproximou cuidadosamente do caminhão de lixo, Kira não fugiu em pânico como esperado. Em vez disso, ela se sentou lentamente e o olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade penetrante. Um comportamento absolutamente incomum e inesperado para um cão de rua traumatizado e aterrorizado. Era como se ela estivesse conscientemente avaliando suas intenções reais, estudando sua linguagem corporal, tomando uma decisão madura sobre confiar nele ou não. "Olá, pequena sobrevivente", murmurou o doutor. Arthur, em um tom suave, se ajoelhando lentamente no chão sujo, para ficar no mesmo nível dos olhos dela. "Você está completamente sozinha neste mundo cruel?" A resposta veio não através de latidos desesperados ou rosnados defensivos, mas através de algo muito mais poderoso e comunicativo. Kira caminhou deliberada e conscientemente até ele, colocou sua pequena cabeça suja, mas digna em sua mão estendida, e o olhou nos olhos. Era simultaneamente um gesto de submissão respeitosa e uma escolha ativa e corajosa. Ela havia decidido, após uma análise cuidadosa, que este humano específico era digno de sua confiança preciosa. Naquela noite transformadora no quarto luxuoso do hotel, Dr. Arthur trabalhou metodicamente por 4 horas, removendo cuidadosamente dezenas de carrapatos inchados, tratando cortes infectados com antibióticos especializados e oferecendo a ela sua primeira refeição verdadeiramente adequada em semanas de sofrimento. Kira comeu com uma elegância natural e surpreendente, mastigando lentamente cada pedaço, como se fosse um banquete real, como se soubesse instintivamente que esta poderia ser sua única oportunidade de uma refeição verdadeiramente digna. Mas foi durante o banho cuidadoso com água morna e sabão medicinal que Dr. Arthur descobriu a verdadeira extensão chocante dos maus tratos sistemáticos que ela havia sofrido nas mãos de humanos cruéis. Pequenas cicatrizes redondas de queimaduras de cigarro pontilhavam deliberadamente seu peito pequeno, marcas intencionais e sádicas de crueldade humana consciente contra um filhote indefeso.
Uma costela havia sido claramente quebrada por um golpe violento e havia cicatrizado incorretamente, deixando uma deformidade sutil, mas permanente, que explicava por que ela às vezes mancava ligeiramente quando caminhava. Que tipo de monstro psicopata faz isso deliberadamente com um filhote indefeso? Murmurou ele em voz alta, sentindo lágrimas quentes de raiva e indignação queimarem seus olhos experientes que já haviam visto tanta crueldade. Como se entendesse perfeitamente suas palavras e emoções, Kira lambeu gentilmente sua mão com uma ternura que partiu seu coração veterinário. Não havia amargura visível em seus olhos inteligentes, nem medo persistente, nem desejo de vingança. Apenas uma aceitação madura demais para sua idade cronológica e uma gratidão silenciosa, mas profunda, que tocou a alma do homem que havia dedicado sua vida a salvar animais. A decisão crucial de levá-la permanentemente para a reserva no Pantanal foi tomada naquela mesma noite emocional. Dr. Arthur ligou para sua esposa, Doutora Priscila Souza, explicando detalhadamente a situação excepcional que havia encontrado. Ela conhecia seu marido compassivo bem o suficiente para saber que a pergunta aparentemente inocente, "Posso trazer um filhote especial para nossa casa?", era na verdade uma declaração definitiva. "Estou trazendo um novo membro permanente da nossa família." Mal, a viagem épica de São Paulo para a reserva durou 2 dias completos de condução cuidadosa. Kira passou a maior parte do tempo observando silenciosa, mas atentamente pela janela do veículo, absorvendo conscientemente os sons e cheiros que mudavam dramaticamente conforme deixavam a poluição urbana para trás e se aproximavam da natureza preservada. Quando finalmente chegaram aos portões da reserva, ela endireitou suas orelhas pela primeira vez desde que Dr. Arthur a encontrou, como um soldado chegando em casa após uma guerra longa. Era como se sua alma animal soubesse instintivamente que havia finalmente chegado ao lugar onde pertencia. Os primeiros 6 meses na reserva foram de adaptação cuidadosa e gradual. Kira aprendeu pacientemente a distinguir entre os diferentes esturros territoriais dos grandes felinos. O chamado profundo de uma onça pintada macho dominante, o esturro mais agudo de uma fêmea protegendo filhotes, o som ameaçador de sussuaranas em conflito. Ela aprendeu a reconhecer quando uma anta estava se aproximando pela vibração distintiva das pegadas pesadas no solo, a identificar as pegadas de diferentes espécies na lama fresca após as chuvas, a ler os sinais sutis de perigo na mata. Mais importante que tudo, ela aprendeu pela primeira vez em sua vida que estava verdadeira e completamente segura. Dr. Arthur a treinou pessoalmente com paciência infinita, mas rapidamente percebeu que Kira não precisava tanto de treinamento formal quanto de orientação gentil. Ela parecia entender instintivamente o que era esperado dela, antecipando comandos verbais antes mesmo que fossem dados, respondendo a gestos sutis, desenvolvendo uma comunicação quase telepática com seu salvador humano. Quando completou 2 anos de idade, Kira havia se tornado uma parte integral e indispensável da equipe da reserva. Ela acompanhava religiosamente as patrulhas diárias de segurança, ajudava ativamente a localizar animais feridos através de seu olfato aguçado e havia desenvolvido um talento misterioso e inexplicável para acalmar animais selvagens estressados. Outros veterinários visitantes comentavam frequentemente que nunca haviam presenciado nada similar. Era como se ela falasse fluentemente uma linguagem universal de compaixão que transcendia todas as barreiras de espécie. Foi aos 3 anos que Kira experimentou a maternidade pela primeira vez. Sua ninhada de 4 filhotes saudáveis com Max, um pastor alemão magnífico de uma fazenda vizinha, encheu toda a clínica veterinária de alegria contagiante e esperança renovada. Doutor,
Arthur nunca havia observado uma mãe mais dedicada e atenciosa. Kira não deixava seus filhotes sozinhos nem por minutos. Antecipava suas necessidades com precisão sobrenatural e os protegia com uma fiereza maternal que surpreendia até os guardas mais experientes e endurecidos. Era essa Kira, uma sobrevivente corajosa das ruas que se transformara numa mãe devotada e depois numa enlutada inconsolável, que se encontrou diante dos filhotes órfãos de onça naquela madrugada fatídica. E foi naquele momento de destino que seu verdadeiro propósito na vida finalmente se revelou em toda a sua magnitude divina. Os primeiros 15 dias após o resgate dramático foram uma montanha-russa emocional absolutamente extenuante que testou não apenas os limites extremos da ciência veterinária moderna, mas também a resistência física e mental sobre-humana de Kira. A clínica veterinária da reserva havia sido completamente transformada numa unidade de terapia intensiva neonatal improvisada, com monitores cardíacos digitais de última geração, conectados delicadamente a corpos minúsculos que pesavam menos de 1 quilo cada um. Dr. Arthur Souza praticamente não dormia, sobrevivendo com apenas cochilos de 20 minutos entre os cuidados intensivos. A cada 2 horas exatas, dia e noite sem exceção, ele verificava meticulosamente os sinais vitais críticos dos filhotes, administrava medicamentos cuidadosamente calculados através de seringas minúsculas, ajustava a temperatura das incubadoras com precisão de décimos de grau e monitorava obsessivamente cada respiração, cada batimento cardíaco, cada movimento dos pequenos corpos em luta pela sobrevivência. Mas foi Kira quem verdadeiramente se tornou a enfermeira-chefe e supervisora geral da operação de salvamento. Ela havia estabelecido espontaneamente uma rotina maternal própria que desafiava qualquer explicação científica. Lambia meticulosamente cada filhote a cada 60 minutos exatos, estimulando sua circulação sanguínea e digestão primitiva com movimentos precisos que jamais havia aprendido. Posicionava-se estrategicamente no centro da clínica, onde podia observar simultaneamente os 3 pacientes críticos, suas orelhas girando constantemente como radares biológicos, captando qualquer som de angústia ou mudança na respiração. O fenômeno da lactação espontânea de Kira intrigou e desconcertou especialistas veterinários de todo o mundo científico. Doutora Priscila Souza, endocrinologista veterinária com doutorado pela USP, coletou amostras diárias do leite miraculoso e submeteu-as a análises bioquímicas extensivas em laboratórios especializados. Os resultados que retornavam eram literalmente impossíveis, segundo toda a literatura científica existente. A composição nutricional do leite estava se adaptando automaticamente e em tempo real para as necessidades específicas e evolutivas de filhotes de onça-pintada com concentrações crescentes de proteínas especializadas, lipídios essenciais e anticorpos que nem sequer existiam no sistema imunológico canino normal. Isto é cientificamente impossível, murmurava a doutora Priscila pela 5ª vez, analisando os resultados laboratoriais mais recentes com uma mistura de fascinação e incredulidade total. O corpo dela está modificando sua produção hormonal fundamental para atender uma espécie completamente diferente, separada por milhões de anos de evolução. Nunca vi nada remotamente similar em toda a literatura científica mundial. É como se ela estivesse reescrevendo as leis da biologia maternal. Mas nem toda a dedicação sobrenatural de Kira podia superar completamente as complicações médicas graves que começaram a surgir implacavelmente na 2ª semana crítica. Arane, a menor e mais frágil dos filhotes, batizada com um nome tupi, que significa tempo ruim, desenvolveu pneumonia bacteriana severa.
Sua respiração microscópica se tornou progressivamente mais laboriosa e dolorosa, acompanhada de uma tosse seca e constante que partia o coração de qualquer pessoa que a ouvia ecoar pela clínica durante as noites silenciosas. Dr. Arthur iniciou imediatamente um protocolo de tratamento agressivo com antibióticos de última geração, importados especialmente da Alemanha, mas sabia em seu coração experiente que as probabilidades estatísticas eram mínimas e cruéis. Filhotes de onça com pneumonia bacteriana tinham uma taxa de mortalidade documentada de 85%, mesmo nos zoológicos mais avançados do mundo, com recursos tecnológicos e financeiros praticamente ilimitados. Na clínica relativamente rústica da reserva, construída décadas atrás, com orçamento governamental limitado, as chances matemáticas eram ainda mais sombrias e desanimadoras. Kira, no entanto, recusou-se categoricamente a aceitar a inevitabilidade estatística da morte. Com uma determinação que beirava o sobrenatural, ela começou a dormir literalmente em cima de arame, fornecendo calor corporal constante e vital durante as noites frias do inverno que se aproximava. Quando a respiração microscópica da filhote ficava perigosamente irregular, Kira a movia instintivamente com delicadeza infinita, mudando sua posição corporal para facilitar a passagem de ar através dos pulmões minúsculos e congestionados. Era como se ela possuísse conhecimento médico instintivo que transcendia espécies, como se soubesse exatamente o que fazer para manter a pequena vida preciosa pulsando. Na quinta noite crítica, quando a temperatura externa caiu para apenas 8 graus Celsius e a umidade relativa despencou para níveis perigosos, Arani entrou em parada respiratória completa. Doutor, Arthur trabalhou desesperadamente durante 47 minutos intermináveis para ressuscitá-la. Ventilação assistida através de um tubo respiratório do tamanho de um canudo, massagem cardíaca delicada em miniatura administrada com apenas 2 dedos, injeções microscópicas de adrenalina diretamente no coração diminuto. Suas mãos tremiam de exaustão e emoção enquanto lutava contra a morte que parecia inevitável. Mas foi Kira quem fez a diferença crucial entre vida e morte. Ela lambeu vigorosa e sistematicamente o rosto inconsciente da filhote durante 15 minutos contínuos, estimulando reflexos de sobrevivência primitivos que existiam desde antes dos dinossauros, ativando centros neurológicos fundamentais no tronco cerebral que controlavam a respiração automática. Milagrosamente, impossível, mas inquestionavelmente, Arani voltou a respirar com um suspiro fraco, mas audível. Ela está literalmente ensinando a filhote a lutar pela vida, sussurrou Dr. Afa, a ordinária, com uma mistura de admiração científica e reverência espiritual. É como se ela soubesse, em algum nível mais profundo que a consciência, que desistir simplesmente não é uma opção aceitável. Conforme as semanas passavam e os filhotes cresciam miraculosamente, novos desafios comportamentais e evolutivos surgiam inexoravelmente. Às 6 semanas de idade, eles começaram a abrir os olhos pela primeira vez e dar os primeiros passos cambaleantes, mas determinados. Era precisamente nesse estágio crítico de desenvolvimento que normalmente aprenderiam comportamentos essenciais de sobrevivência com sua mãe biológica, como identificar presas apropriadas, como marcar território, como reconhecer sinais sutis de perigo na mata, como estabelecer hierarquia social entre irmãos. Kira intuiu essas necessidades educacionais complexas com uma sabedoria que desafiava explicação. Ela começou espontaneamente a ensinar os filhotes através de jogos educativos elaborados, trazendo pequenos galhos, folhas secas e até mesmo insetos vivos para eles caçarem em sessões de treinamento estruturadas. Quando eles faziam algo que ela considerava potencialmente perigoso,
como se afastar muito dela ou tentar comer algo inadequado. Emitia rosnados baixos, mas firmes de correção maternal. Quando obedeciam prontamente às suas instruções, os recompensava imediatamente com lambidas carinhosas e sessões de brincadeira. O comportamento mais impressionante e tocante era como ela os protegia instintivamente de qualquer ameaça percebida. Se um funcionário da reserva se aproximava dos filhotes sem sua permissão explícita, Kira se posicionava imediatamente entre eles e o intruso potencial, não de forma agressiva ou ameaçadora, mas claramente estabelecendo limites físicos inegociáveis. Apenas Dr. Arthur, Doutora Priscila e Ricardo tinham acesso livre e desimpedido às pequenas onças. Todos os outros precisavam de sua aprovação maternal expressa. Mas foi durante o segundo mês completo de cuidados intensivos que a situação se complicou perigosa e dramaticamente. Os filhotes agora pesavam impressionantes 12 quilos cada, e suas garras, embora ainda relativamente pequenas comparadas às de onças adultas, eram afiadas o suficiente para causar ferimentos acidentais significativos durante brincadeiras entusiasmadas. Durante uma sessão particularmente energética de caça simulada, Ibirá, o mais brincalhão e aventureiro dos três irmãos, arranhou acidentalmente o focinho sensível de Kira com uma garra, deixando um corte sangrante de 7 centímetros que atravessava toda a lateral de seu nariz. Dr. Arthur observou a reação de Kira com preocupação científica e emocional intensa. Seria esse o momento evolutivo em que os instintos defensivos naturais de uma cadela doméstica finalmente superariam o amor maternal artificial? Seria este o fim inevitável da família improvável que havia capturado corações ao redor do mundo? Para sua surpresa absoluta e alívio emocional, Kira simplesmente lambeu calmamente o sangue que escorria de seu ferimento e continuou brincando com os filhotes como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas o incidente serviu como um lembrete sombrio e inescapável da realidade. As onças estavam crescendo exponencialmente em força e instintos predatórios, e crescendo muito, muito rapidamente. As autoridades governamentais da reserva começaram a exercer pressão burocrática crescente por uma solução administrativa definitiva. Sr. Monteiro, o diretor-geral austero e inflexível, visitou pessoalmente a clínica numa manhã fria e deixou sua posição oficial absolutamente clara. Doutor Arthur, entendo completamente o vínculo emocional extraordinário que se desenvolveu aqui, mas estes são predadores selvagens geneticamente programados para matar. Em breve, eles serão grandes demais e perigosos demais para permanecerem em qualquer ambiente que não seja um zoológico de segurança máxima ou uma reserva especializada. Por favor, apenas mais algumas semanas, implorou o Dr. Arthur com desespero mal disfarçado. Eles ainda dependem fundamentalmente do leite da Kira para anticorpos essenciais. Separá-los agora, neste estágio crítico de desenvolvimento, seria traumático tanto física quanto psicologicamente para todos os envolvidos. 2 semanas, concordou Monteiro relutantemente após uma pausa longa e tensa. Mas depois disso, sem exceções ou extensões, eles serão transferidos para o Santuário Nacional de Felinos na Serra da Canastra. É a única opção responsável e segura para todos. Naquela noite angustiante, Dr. Arthur encontrou Kira deitada protetivamente com os 3 filhotes já crescidos, que agora ocupavam quase todo o espaço da incubadora original ampliada. Ela os observava com uma expressão melancólica que ele havia aprendido a interpretar ao longo dos anos de convivência. Era o olhar profundo e triste de uma mãe que sabia instintivamente que o tempo precioso estava se esgotando rapidamente, como areia escorrendo através dos dedos. Se você acredita que ele vai conseguir, comenta agora. A primeira ameaça mortal veio exatamente de onde Dr. Arthur menos esperava.
do próprio governo que teoricamente deveria proteger a vida selvagem do Brasil. Dr. Rogério Guedes, inspetor-chefe do IBAMA, chegou à reserva do Pantanal numa manhã particularmente fria de dezembro, com uma comitiva intimidadora de 8 fiscais armados e uma ordem judicial federal que selava o destino dos filhotes. Era um homem pequeno e meticuloso, com um bigode grisalho perfeitamente aparado e uma expressão facial que nunca demonstrava a menor emoção humana. Exatamente o tipo de burocrata inflexível e insensível que Dr. Arthur mais temia enfrentar em situações delicadas. Doutor Arthur Souza, disse Guedes friamente, examinando papéis oficiais em sua prancheta de metal sem sequer olhar diretamente para o veterinário. Recebi relatórios extremamente alarmantes sobre violações graves e sistemáticas do Protocolo Nacional de Segurança nesta Reserva Federal. Onças pintadas selvagens sendo mantidas ilegalmente em instalações veterinárias inadequadas e não licenciadas, pessoal civil não qualificado tendo acesso irrestrito a predadores potencialmente letais, violação de regulamentos de quarentena para doenças zoonóticas. Isto é completamente inaceitável e potencialmente criminoso. Inspetor Guedes, senhor. Doutor. Arthur tentou desesperadamente manter a voz calma e respeitosa. Se me permite explicar as circunstâncias especiais e extraordinárias desta situação única. Não existem circunstâncias especiais quando se trata de segurança pública nacional, interrompeu Guedes com frieza burocrática absoluta, sua voz cortante como uma lâmina. Os 3 filhotes de onça serão transferidos imediatamente para o centro de triagem em Brasília, onde receberão cuidados apropriados por profissionais qualificados. Cadela doméstica. Bem, teremos que conduzir uma avaliação veterinária completa para determinar se ela foi contaminada por patógenos selvagens perigosos. A palavra contaminada atingiu o Dr. Arthur como um soco direto no estômago, fazendo-o sentir náusea instantânea. O senhor está sugerindo que a Kira possa ser sacrificada por razões sanitárias? Estou seguindo protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, replicou Guedes com indiferença glacial. Cães domésticos que tiveram contato prolongado e íntimo com felinos selvagens representam um risco documentado de transmissão de doenças zoonóticas mortais para populações humanas. É uma questão de saúde pública nacional, não de sentimentalismo individual. Foi nesse momento terrível que Dr. Arthur compreendeu que estava enfrentando muito mais que simples burocracia governamental. Guedes tinha uma agenda política pessoal e ambições de carreira. Uma fonte confiável na capital havia confidenciado anteriormente que o inspetor estava sob pressão política intensa para demonstrar pulso firme na aplicação rigorosa de regulamentações federais, especialmente após um escândalo recente envolvendo um ataque de onça a turistas europeus em um parque mal administrado no estado vizinho. Kira e seus filhotes adotivos haviam se tornado involuntariamente peões descartáveis num jogo político muito maior e mais perigoso do que aparentava superficialmente. Mas a ameaça governamental, por mais séria que fosse, era apenas o começo de um pesadelo que se intensificaria exponencialmente. Naquela mesma tarde fatídica, Ricardo veio correndo desesperadamente até a clínica com notícias que fizeram o sangue de Dr. Arthur literalmente gelar nas veias. Doutor, ofegou o guarda-veterano, seu rosto normalmente corajoso contorcido em terror palpável. Os irmãos Pereira estão de volta à região. Valmir e Sidney saíram da prisão. Dr. Arthur sentiu seu mundo desabar completamente. Valmir e Sidney Pereira eram os caçadores ilegais mais cruéis, sádicos e implacáveis de toda a região centro-oeste. Os mesmos assassinos psicopatas que haviam torturado e matado brutalmente a mãe dos filhotes órfãos. Durante anos,
Eles haviam operado uma rede internacional sofisticada de tráfico de partes de onça, vendendo presas e ossos para o mercado asiático por preços exorbitantes e peles inteiras para colecionadores ricos e depravados no exterior. A última vez que os irmãos Pereira estiveram no Pantanal, há exatamente 2 anos e 3 meses, deixaram um rastro de carnificina que assombrava os pesadelos de Dr. Arthur até hoje. 7 onças adultas mortas barbaramente, incluindo uma fêmea grávida de nome Juma, que foi encontrada com o ventre cortado aberto, os fetos arrancados brutalmente para venda no mercado negro internacional. Dr. Arthur havia testemunhado corajosamente contra eles no Tribunal Federal, garantindo sentenças de prisão de 12 anos cada. Mas as prisões no Brasil tinham portas giratórias notoriamente corruptas para criminosos que possuíam dinheiro suficiente para subornar autoridades. Como diabos eles conseguiram sair? Perguntou o Dr. Arthur, já sabendo que não gostaria da resposta que receberia. Recursos legais intermináveis, conexões políticas, advogados caros de Brasília, o sistema usual de corrupção, suspirou Ricardo com amargura profunda. Mas, doutor, há algo infinitamente pior. Eles estão fazendo perguntas específicas sobre os filhotes órfãos por toda a região. Sabem exatamente que eles estão aqui. Sabem quantos são. Sabem até os nomes que demos a eles. A presença dos irmãos Pereira na região definitivamente não era uma coincidência. Dr. Arthur suspeitava há semanas que alguém estava deliberadamente vazando informações detalhadas sobre os filhotes para interessados no mercado negro. A história extraordinária havia se espalhado viralmente pelas redes sociais, atraindo atenção global massiva e, consequentemente, interesse de criminosos especializados. Para caçadores experientes como os irmãos Pereira, 3 filhotes de onça, criados em cativeiro semidoméstico, eram como encontrar um tesouro enterrado, infinitamente mais fáceis de capturar que animais completamente selvagens, mas igualmente valiosos no mercado internacional clandestino. Naquela noite tensa, Dr. Arthur reforçou dramaticamente a segurança da clínica, com guardas armados adicionais, câmeras de vigilância noturna e sistemas de alarme conectados diretamente à polícia ambiental. Mas sabia em seu coração que contra homens com os recursos, experiência e absoluta falta de escrúpulos dos irmãos Pereira, fechaduras convencionais e guardas mal equipados não seriam remotamente suficientes. Eles possuíam armas automáticas, equipamentos militares, conexões criminosas e, mais perigoso que tudo, absolutamente nenhuma consideração por vidas humanas ou animais. A confirmação aterrorizante de seus piores temores chegou apenas 2 dias depois. Doutora, Priscila estava realizando a verificação matinal de rotina dos filhotes quando notou algo profundamente perturbador. Kira estava visivelmente agitada, rosnando baixo continuamente e se posicionando defensivamente na frente das jovens onças, com uma tensão muscular que ela não demonstrava há meses. Seus pelos estavam completamente eriçados, orelhas rigidamente alertas, focinho contraído mostrando dentes, sinais clássicos e inequívocos de que havia detectado uma ameaça mortal iminente. "Arthur!" chamou ela com urgência mal controlada. "Venha ver isto imediatamente." Dr. Arthur chegou correndo e entendeu instantaneamente a gravidade da situação. Na cerca de arame que circundava a clínica, pequenos cortes estratégicos haviam sido feitos durante a madrugada. Não o suficiente para criar uma abertura utilizável, mas exatamente o necessário para testar sistematicamente a resistência do metal e identificar pontos fracos. Pegadas frescas na lama úmida mostravam claramente que pelo menos 3 pessoas diferentes haviam rondado metodicamente o perímetro durante as horas mais escuras da noite, estudando defesas, cronometrando patrulhas de guardas, planejando um ataque.
Mais aterrorizante e sinistramente calculado eram os pequenos pedaços de carne fresca estrategicamente jogados próximo à cerca em intervalos regulares. Doutor, Arthur os recolheu cuidadosamente com pinças esterilizadas para análise laboratorial imediata e descobriu exatamente o que sua experiência veterinária suspeitava. Estavam deliberadamente envenenados com um poderoso relaxante muscular usado em cirurgias, que causaria paralisia temporária completa em qualquer animal que os consumisse, mantendo-o consciente, mas completamente incapaz de se mover ou defender. Eles estão testando sistematicamente nossas defesas, murmurou o doutor Arthur com uma mistura de admiração tática e terror crescente. E estão tentando descobrir especificamente como neutralizar a Kira sem matá-la. A estratégia dos caçadores era diabólica em sua simplicidade cruel e eficiente. Eles sabiam, através de observação, que Kira era o único obstáculo real entre eles e os filhotes valiosos. Uma pastora alemã, protegendo seus filhotes adotivos, lutaria literalmente até a morte, usando cada grama de força, cada dente, cada garra disponível. Mas uma pastora alemã completamente paralisada seria apenas uma espectadora indefesa de seu próprio fracasso. Foi então que Dr. Arthur tomou a decisão mais perigosa e desesperada de sua vida profissional. Ricardo, disse ele com uma determinação férrea que surpreendeu até ele mesmo, quero que você mande uma mensagem direta para os irmãos Pereira, através de seus contatos na cidade. Diga que estou disposto a negociar. Doutor. Ricardo o olhou como se ele tivesse enlouquecido completamente. O senhor não pode estar realmente pensando em... Não vou entregar os filhotes. Dr. Arthur o interrompeu firmemente. Mas preciso desesperadamente de tempo para desenvolver um plano. Se eles acreditarem que há uma possibilidade real de negócio, talvez parem temporariamente de tentar invadir a clínica à força. Era um jogo psicológico extremamente perigoso, com homens que não hesitariam em torturar e matar se descobrissem que estavam sendo enganados. Doutor. Arthur sabia que estava apostando não apenas sua própria vida, mas as vidas de Kira, dos filhotes e potencialmente de sua esposa. Mas também sabia que uma confrontação direta armada seria absolutamente desastrosa. Os Pereira possuíam armamento pesado, anos de experiência em combate na mata e nenhuma consideração moral por vidas humanas inocentes. A resposta terrível veio na forma de um telefonema na madrugada seguinte, às 3h17 exatamente. Doutor, Arthur Souza. A voz era áspera e sinistra, carregada de anos de cigarro, cachaça e violência. Valmir Pereira falando pessoalmente. Ouvi dizer, através dos nossos amigos em comum, que você finalmente recuperou o bom senso e está disposto a fazer negócios como um homem inteligente. Apenas quero resolver esta situação de forma civilizada e que beneficie a todos. Mentiu Dr. Arthur, rezando silenciosamente que sua voz não traísse o terror absoluto que sentia. Civilizada! Valmir riu sinistramente, um som que gelou o sangue do veterinário. Como a civilidade que você demonstrou no tribunal 2 anos atrás quando nos mandou para a cadeia. Você nos custou muito dinheiro, doutor, muito mesmo, mas somos homens de negócios, dispostos a esquecer o passado por um preço justo. Que preço exatamente? Os 3 filhotes, obviamente, entregues vivos e saudáveis. E mais R$500 mil como compensação pelos 2 anos de prejuízo. Considere uma taxa administrativa por ter nos incomodado. R$500 mil. Era mais dinheiro do que Dr. Arthur ganharia em 8 anos de trabalho. Preciso de tempo para conseguir uma quantia tão alta. Você tem exatamente 96 horas, disse Valmir, sua voz se tornando gelada como uma noite de inverno no sul. Depois disso, paramos de pedir com educação e começamos a tomar o que é nosso. E, doutor, se tentar qualquer gracinha, lembre-se que sabemos exatamente onde sua esposa trabalha no hospital.
Sabemos os horários dela, sabemos a rota que ela usa para voltar para casa. Seria uma tragédia terrível se algo inesperado acontecesse com ela. A linha ficou muda, deixando apenas o som do coração de Dr. Arthur batendo como um tambor de guerra. 96 horas. Era literalmente todo o tempo que tinha para encontrar uma solução milagrosa para um problema impossível de resolver. Na madrugada do quarto dia, chegou envolta em uma neblina sobrenatural e densa, que transformou a reserva inteira num labirinto silencioso e absolutamente traiçoeiro, onde cada sombra podia esconder a morte e cada som podia significar o fim de tudo. Doutor, Arthur não havia conseguido dormir sequer uma hora nas últimas 72 horas. Seus olhos vermelhos e injetados de sangue vasculhando obsessivamente cada movimento suspeito, cada alteração no padrão dos sons noturnos, cada sinal de que o ataque final estava se aproximando inexoravelmente. Kira estava igualmente tensa, seus músculos poderosos contraídos como molas de aço, prontas para disparar. Seus instintos caninos, afinados por milhões de anos de evolução, detectavam perigo mortal no ar, com uma precisão que superava qualquer equipamento tecnológico. Ela havia se posicionado estrategicamente entre os filhotes e a única entrada da clínica, seus olhos cor-de-mel brilhando na semi-escuridão com uma determinação feroz que prometia violência absoluta contra qualquer um que ameaçasse sua família adotiva. Os filhotes de onça, agora com quase 5 meses e pesando impressionantes 20 quilos cada, sentiam instintivamente a tensão elétrica no ar. Arani, Ibirá e Amana se mantinham anormalmente próximos uns dos outros, formando um triângulo defensivo que haviam aprendido através de instintos geneticamente codificados, seus ouvidos pequenos, mas alertas, captando frequências sonoras que humanos não conseguiam perceber. Às 13h47 da manhã, quando a escuridão era mais profunda e a névoa mais espessa, o ataque coordenado finalmente começou. Não houve sirenes de alerta ou gritos de aviso. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi Kira emitindo um rosnado baixo e gutural, uma vibração primitiva de ameaça que fez todos os pelos do pescoço de Dr. Arthur se eriçarem instantaneamente. Ela havia detectado algo mortal, que seus sentidos humanos limitados não conseguiam perceber. Talvez o cheiro de metal e pólvora, talvez o som quase inaudível de coturnos se movendo através da vegetação seca. "O que foi, minha guerreira?" sussurrou ele. Mas a resposta aterrorizante veio na forma de um silvo baixo e sibilante vindo do exterior da clínica. "Gás lacrimogênio. Doutor." Arthur reconheceu o cheiro pungente uma fração de segundo antes da primeira bomba de gás explodir, através da janela principal da clínica, estilhaçando vidro em 1000 fragmentos. O ambiente se encheu instantaneamente de uma névoa branca e sufocante que queimava os olhos, a garganta e os pulmões com intensidade torturante, tornando cada respiração uma agonia. "Ricardo! Ricardo!" gritou ele desesperadamente, mas sua voz se perdeu no caos que se seguiu. Os filhotes de onça começaram a esturrar em pânico absoluto, seus pulmões jovens incapazes de processar o ar tóxico. Ibirá, o mais forte dos 3, tentou correr para a saída, mas tropeçou e caiu, cego pelas lágrimas. Amana e Arani se amontoaram contra a parede mais distante, seus urros de terror ecoando pela clínica. Kira, mesmo sofrendo com o gás, se posicionou heroicamente sobre os filhotes, tentando criar uma barreira com seu próprio corpo. Cada respiração era uma batalha, mas seu instinto maternal superava qualquer autopreservação. A porta principal da clínica explodiu para dentro com um estrondo que fez o chão tremer. Valmir Pereira entrou primeiro como um demônio, uma máscara de gás cobrindo seu rosto e um fuzil de assalto nas mãos.
Seu irmão Sidney veio logo atrás, carregando uma jaula de metal e um rifle de dardos tranquilizantes. "Onde estão os nossos tesouros pintados?" rosnou Valmir através da máscara, sua voz distorcida, mas cheia de ganância. Dr. Arthur estava de joelhos, tossindo e tentando respirar. Através das lágrimas, viu Kira se levantar cambaleante, ainda se posicionando corajosamente entre os invasores e seus filhotes. A pastora alemã estava claramente sofrendo, mas sua postura era inequívoca. Não passariam por ela enquanto estivesse viva. "Tira essa cadela maldita do caminho", ordenou Sidney, apontando o rifle tranquilizante para Kira. "Não seja idiota." Valmir segurou o braço do irmão. "Ela vale uma fortuna também. Um cão treinado para cuidar de onças? Vai ser uma sensação nos circos clandestinos da Ásia. Vão pagar milhões por ela." Essa hesitação gananciosa deu a Dr. Arthur a oportunidade que precisava. Com o último fôlego, ele se arrastou até o painel de controle e ativou o alarme de emergência da reserva. O som estridente ecoou pela mata, alertando todos os guardas num raio de 10 quilômetros. "Filho da puta!" Valmir se virou e apontou a arma para a cabeça de Dr. Arthur. "Você não devia ter feito isso. Agora vai morrer assistindo seus bichinhos serem levados." O tiro ecoou pela clínica como um trovão. Dr. Arthur sentiu a bala raspar violentamente seu ombro esquerdo, arrancando pele e músculo e enviando ondas de dor agonizante por todo o seu corpo. O sangue começou a escorrer, mas a adrenalina o manteve consciente. Ele tinha que ganhar tempo. "Os guardas chegarão em menos de 3 minutos", mentiu ele. "Vocês ainda podem fugir." "Não sem nosso prêmio", rosnou Sidney, se aproximando dos filhotes. Foi nesse momento que Kira demonstrou a verdadeira magnitude de sua coragem. A pastora alemã se lançou pelo ar como um míssil, seus 35 quilos de músculo e determinação direcionados para a garganta de Sidney. O impacto foi devastador, derrubando o homem e fazendo o rifle voar longe. Kira e Sidney rolaram pelo chão numa luta desesperada. A cadela estava enfraquecida pelo gás, mas a raiva maternal a impulsionava além de seus limites. Suas mandíbulas se fecharam no braço de Sidney, arrancando um grito de dor do caçador. "Sidney, sai dessa!" Valmir tentou mirar em Kira, mas os dois estavam muito próximos para um tiro seguro. Nesse momento de caos, algo milagroso aconteceu. Arane, a menor dos filhotes, emergiu de trás da mesa onde se escondia. Seus instintos selvagens eram puros e letais. Vendo Kira, sua mãe, em perigo mortal, ela esturrou com uma ferocidade ancestral que gelou o sangue de Valmir Pereira. O esturro de um filhote de onça pode não ter o volume de um adulto, mas carrega a mesma promessa de morte violenta. Valmir congelou por 2 segundos, tempo suficiente para Dr. Arthur agir. Ignorando a dor, o veterinário se lançou contra Valmir, tentando desarmá-lo. Eles lutaram ferozmente pelo controle da arma, derrubando equipamentos e prateleiras. Enquanto isso, Ibirá e Amana se juntaram à batalha. Os 3 filhotes, agindo por instinto, cercaram Sidney, que ainda lutava para se livrar de Kira. Seus esturros juvenis ecoavam pela clínica destruída, criando uma sinfonia de terror. "Sai fora! Sai fora agora!" gritou Sidney em pânico, tentando se livrar de Kira enquanto as 3 jovens onças se aproximavam. Uma de suas mãos alcançou uma seringa de sedativo que havia caído e ele a cravou no pescoço de Kira. A pastora alemã soltou um gemido de dor e começou a amolecer, os efeitos do sedativo agindo rapidamente em seu sistema já debilitado. "Kira, não!" gritou Dr. Arthur em desespero, vendo sua companheira heróica começar a cair. Essa distração custou caro. Valmir recuperou o controle da arma e a apontou para a cabeça do veterinário. "Acabou, doutor!" rosnou ele com satisfação sádica. "Você escolheu o lado errado." O tiro fatal nunca veio. A porta da clínica explodiu uma segunda vez, desta vez com Ricardo e 6 guardas armados e rompendo através da névoa de gás. O tiroteio que se seguiu foi breve, mas intenso.
Sidney, percebendo que estava superado, tentou usar os filhotes como escudo, mas Arane, pequena e furiosa, escorregou entre suas pernas e o derrubou mais uma vez. Valmir, reconhecendo a derrota, tentou escapar pela janela quebrada. Ricardo o interceptou com um tiro certeiro que atingiu sua perna, derrubando-o na lama do lado de fora. Quando a fumaça começou a se dissipar, a clínica parecia um campo de batalha. Equipamentos destruídos, vidros estilhaçados e o cheiro de gás ainda no ar. Doutor. Arthur estava ajoelhado ao lado de Kira, que respirava fracamente, mas de forma consistente. Os 3 filhotes se amontoaram ao redor dela, lambendo seu rosto com ternura e emitindo sons de preocupação. Ela vai sobreviver? Perguntou Ricardo, suas mãos ainda tremendo. Dr. Arthur verificou o pulso de Kira. Irregular, mas forte. Vai sim, disse ele, sua voz embargada de emoção e alívio. Ela é infinitamente mais forte e corajosa do que qualquer um de nós imaginou. Se essa cena já te arrepiou, compartilha com alguém que ama animais. 4 semanas depois do ataque, quando as feridas físicas haviam cicatrizado e a clínica sido reconstruída, uma nova crise emocional ameaçou destruir tudo pelo que lutaram. Amana, a mais desenvolvida dos 3 filhotes, começou a demonstrar sinais de rejeição maternal. Doutora Priscila foi a primeira a notar as mudanças. A jovem onça, agora com quase 6 meses e 23 quilos, se afastava quando Kira tentava amamentá-la, mostrando um interesse crescente pela carne crua oferecida como complemento. É perfeitamente natural, explicou doutora Priscila ao marido, com tristeza na voz. Ela está entrando na fase de desmame, desenvolvendo os instintos de caça. Logo, Arane e Ibirá seguirão o mesmo padrão. Para Kira, no entanto, essa rejeição foi emocionalmente devastadora. Seus instintos maternais interpretavam a recusa de Amana como uma falha sua como mãe. Ela começou a seguir os filhotes obsessivamente, tentando cuidar deles, mesmo quando preferiam explorar sozinhos. O conflito inevitável chegou numa tarde ensolarada. Ibirá, sempre o mais energético, descobriu um preá no depósito da clínica e começou a caçá-lo. O comportamento, natural para uma onça em desenvolvimento, ativou todos os alarmes de proteção em Kira. Ela interveio pegando o roedor e tentando afastar Ibirá do que seus instintos consideravam perigoso. Pela primeira vez, Ibirá rosnou diretamente para Kira. Não foi um rosnado de brincadeira. Foi um rosnado de dominância, de um predador estabelecendo limites. Para uma pastora alemã, esse som ativou instintos defensivos profundos. Kira rosnou de volta automaticamente. Dr. Arthur, que observava a cena, sentiu seu coração parar. Por um momento terrível, mãe e filho se encararam como o que realmente eram, representantes de espécies que a natureza programou para serem inimigas. Então, Kira fez algo que definiria sua grandeza para sempre. Ela se deitou completamente no chão. Não foi submissão por medo. Foi uma escolha consciente, um sacrifício maternal profundo. Kira entendeu que seus filhotes adotivos estavam crescendo além do que ela podia oferecer. Eles precisavam se tornar onças, não cães grandes e gentis. Ibirá, confuso, se aproximou cautelosamente. Ela permaneceu imóvel, observando-o com olhos cheios de amor e tristeza. Lentamente, o jovem felino cheirou sua mãe adotiva, lambeu seu focinho uma vez e se afastou para continuar sua caça, mas com menos intensidade, como se reconhecesse que algo fundamental havia mudado. Dr. Arthur compreendeu que havia testemunhado algo raro. Uma mãe escolhendo o bem-estar de seus filhos sobre suas próprias necessidades. Nas 3 semanas seguintes, Kira gradualmente se distanciou dos filhotes. Ela não os abandonou, mas criou espaço para que desenvolvessem suas personalidades selvagens. Observava-os de longe, intervindo apenas em caso de perigo real ou quando buscavam seu conforto.
O processo foi angustiante de assistir. Kira frequentemente se sentava do lado de fora do recinto, observando-os brincar e desenvolver habilidades de sobrevivência. Seus olhos refletiam a mesma tristeza que Doutor. Arthur vira após a perda de sua ninhada biológica, mas havia também orgulho maternal. Arani havia se tornado uma caçadora formidável. Ibirá demonstrava a confiança de um macho alfa. Amana desenvolveu uma inteligência tática que a tornaria uma sobrevivente. Eles eram onças magníficas e Kira havia sido fundamental para essa transformação. A decisão final veio quando Arani completou 7 meses. Durante uma sessão de alimentação, ela atacou um pedaço de carne com tanta ferocidade que acidentalmente feriu a mão de Dr. Arthur, que monitorava de perto. Não foi malícia, foi puro instinto, mas o incidente serviu como um lembrete de que os filhotes eram agora predadores jovens e poderosos. Chegou a hora, disse doutora Priscila naquela noite, cuidando do ferimento do marido. Eles precisam ser transferidos para o santuário de felinos na Serra da Canastra. É a única forma de garantir que possam se desenvolver como onças de verdade. Dr. Arthur sabia que ela estava certa. O santuário oferecia território, um programa de reintrodução e recursos que a clínica jamais poderia duplicar. Mas, emocionalmente, a perspectiva de explicar a separação para Kira parecia uma crueldade imensa. Na noite anterior à transferência, Dr. Arthur encontrou Kira deitada na entrada do recinto das onças. Ela não tentava entrar, apenas queria estar perto deles uma última vez, memorizar seus cheiros, oferecer sua presença. "Você entende o que está acontecendo, não é?" murmurou ele, sentando-se ao lado dela. "Você sabe que amanhã eles partem para sempre." Kira o olhou com aqueles olhos expressivos. Havia tristeza, mas também algo que ele reconheceu como aceitação e paz. Ela havia cumprido sua missão. Havia salvado 3 vidas e as guiado até que pudessem seguir seu próprio caminho. Era hora de deixá-los ir. O amanhecer trouxe a equipe especializada do Santuário de Felinos da Serra da Canastra, 6 especialistas com décadas de experiência. Doutora Mariana Neves, a veterinária-chefe que havia deixado uma carreira lucrativa em São Paulo para se dedicar à conservação, veio de Minas Gerais para supervisionar pessoalmente a transferência. "Esta é uma situação sem precedentes", disse ela, observando as 3 jovens onças. Onças criadas por uma cadela. "Honestamente, doutor Arthur, não sabemos que comportamentos esperar ou como se adaptarão." Dr. Arthur apresentou os relatórios detalhados que compilou ao longo de 8 meses. Padrões de alimentação, hierarquia social, desenvolvimento de habilidades de caça, a história íntima de uma família extraordinária. Kira observou todos os preparativos à distância. Ela não interferiu quando as jaulas de transporte foram posicionadas, nem demonstrou agitação durante os exames finais dos filhotes. Parecia entender que aquelas pessoas estavam ali para ajudar. A sedação leve foi administrada com precisão. Cada filhote recebeu uma dose calculada para mantê-los calmos durante a viagem de 8 horas até seu novo lar. Dr. Arthur segurou cada um por alguns momentos antes de serem colocados nas jaulas. "Cuidem bem deles", sussurrou para Arani, que piscava sonolenta. "Vocês são onças magníficas. Nunca se esqueçam que são especiais." Kira se aproximou das jaulas para sua despedida. Ela farejou cada uma, memorizando pela última vez os cheiros de seus filhotes. Então, para a surpresa de todos, ela se sentou com dignidade e uivou. Um som longo e melancólico que ecoou por toda a reserva. Era uma despedida maternal que transcendia espécies. Os caminhões partiram às 10h15, desaparecendo na curva da estrada. Kira permaneceu imóvel, observando até não poder mais vê-los. Depois, lentamente, deitou-se no local onde as jaulas estiveram, numa posição de luto que Dr. Arthur reconheceu dolorosamente. "Eles ficarão bem", disse ele com a voz embargada.
Você os ensinou a serem fortes, corajosos e compassivos. Carregarão suas lições por toda a vida. Nas semanas seguintes, relatórios detalhados chegavam do santuário. As 3 onças estavam se adaptando surpreendentemente bem. Arani se estabeleceu como líder, impressionando os cuidadores. Ibirá explorava seu novo território com confiança. Amana mostrava habilidades de caça excepcionais. Mas havia também comportamentos que refletiam a influência de Kira. Os 3 dormiam sempre juntos, respondiam a comandos vocais simples, algo raro em onças selvagens, e quando estressados, procuravam instintivamente por objetos com cheiro de cachorro. Eles carregam a influência dela, relatou doutora Mariana. Não são nem selvagens nem domesticados. Representam algo novo, predadores com empatia. É fascinante. 2 meses após a separação, chegou a notícia que Dr. Arthur temia. Kira havia entrado em depressão severa e parado de comer. A pastora alemã definhava visivelmente, recusando comida e perdendo peso. Passava os dias deitada no local onde as jaulas estiveram, como se esperasse o retorno de seus filhotes. Doutora Priscila tentou todas as intervenções médicas, mas nada funcionava. Kira estava literalmente morrendo de tristeza. Foi Ricardo quem, com sabedoria simples, sugeriu a solução. Doutor, disse ele, e se trouxéssemos outros órfãos, outros filhotes que precisam de mãe? A ideia era brilhante. Se Kira precisava cuidar de algo para se sentir viva, por que não canalizar esses instintos para outros animais necessitados? A primeira tentativa foi com 2 filhotes de jaguatirica órfãos, vítimas de caçadores. Kira inicialmente os rejeitou, mas gradualmente demonstrou interesse. Em uma semana, estava amamentando-os com dedicação total. A transformação foi milagrosa. Kira recuperou o apetite, voltou a brincar, retomou suas patrulhas. Ela havia encontrado um novo propósito que honrava seu passado enquanto construía um futuro significativo. Se esse final te emocionou, comenta amor e mostra que heróis existem. 5 anos e 3 meses depois, a manhã dourada no Pantanal trouxe uma sinfonia familiar. O canto dos pássaros, o murmúrio distante de turistas e algo que se tornara a trilha sonora mais preciosa para Dr. Arthur, o latido alegre de Kira supervisionando seus mais novos protegidos. A reserva havia se transformado. O Projeto Família Mista, como foi denominado, atraía pesquisadores do mundo todo. O que começou como um caso impossível de amor interespecífico evoluiu para um centro pioneiro sobre vínculos maternais e reabilitação de órfãos selvagens. Kira, agora com 11 anos e pelos prateados no focinho, havia criado com sucesso mais de 40 animais órfãos de espécies diferentes. Sua reputação se espalhou tanto que santuários de outros países enviavam casos difíceis para seus cuidados. Ela desenvolveu técnicas de maternidade que desafiavam tudo o que a ciência conhecia. Dr. Arthur a encontrou naquela manhã fazendo o que mais amava, supervisionando um grupo diverso de jovens animais. 2 filhotes de jaguatirica brincavam sob seu olhar atento. Um jovem lobo-guará adolescente descansava perto, buscando seu carinho ocasionalmente. No canto mais ensolarado, 4 filhotes de cachorro do mato dormiam amontoados contra seu peito. Como você consegue amar todos eles de forma igual e incondicional? Murmurou Dr. Arthur, mais para si mesmo. Kira o olhou com seus olhos sábios. Mancava um pouco devido à idade, mas seus olhos brilhavam com a mesma determinação e amor daquela primeira manhã com os filhotes de onça. Naquele momento, como se o universo orquestrasse, o telefone de Dr. Arthur tocou. Era a doutora Mariana do santuário. Arthur, disse ela com a voz carregada de emoção, tenho notícias extraordinárias sobre suas 3 onças. Notícias que vão te emocionar profundamente. O coração de Dr. Arthur acelerou. Nos 5 anos desde a separação,
Ele recebera atualizações regulares. Eles haviam se tornado onças adultas magníficas, eventualmente soltas em territórios protegidos. Arani teve filhotes, continuou doutora Mariana. 4 bebês saudáveis. E Ibirá... Bem, ele fez algo absolutamente extraordinário que vai restaurar sua fé em tudo. Dr. Arthur rapidamente colocou o telefone no viva-voz para que Kira pudesse ouvir. Ela sempre parecia entender quando as conversas eram sobre seus primeiros filhotes. Ibirá encontrou 2 filhotes de onça órfãos na mata. Em vez de ignorá-los ou vê-los como intrusos, ele os trouxe cuidadosamente para Arani. Ela os adotou imediatamente junto com seus próprios filhotes, sem hesitação. Doutor, Arthur sentiu lágrimas de orgulho queimar em seus olhos. Ele aprendeu a lição perfeitamente com Akira, sussurrou. Ele aprendeu que família não é sobre sangue. Tem mais, continuou doutora Mariana. Amana também demonstrou comportamentos únicos. Ela foi documentada cuidando de filhotes órfãos de jaguatirica, algo nunca registrado em onças selvagens. É como se ela estivesse conscientemente passando adiante os ensinamentos de compaixão que recebeu. Enquanto escutava, Dr. Arthur observou Kira. A pastora alemã ergueu as orelhas ao ouvir os nomes familiares. Quando doutora Mariana terminou de falar, Kira se levantou e caminhou até a cerca que dava para a mata, a mesma direção por onde seus filhotes haviam partido 5 anos antes. Ela permaneceu ali por alguns minutos, como se pudesse sentir, através da distância e do tempo, o amor que havia plantado neles, agora florescendo em uma nova geração. Naquela tarde, Dr. Arthur recebeu uma visita inesperada. Uma delegação do Ministério do Meio Ambiente, mas desta vez não com ordens de remoção. Eles vieram oferecer algo extraordinário, o reconhecimento oficial do projeto Família Mista como Patrimônio Nacional da Conservação. Dr. Arthur, disse a ministra solenemente, o que vocês criaram aqui transcende a ciência. Vocês provaram que o amor pode ser ensinado e multiplicado. Queremos fazer desta reserva um modelo para o mundo. O reconhecimento veio com financiamento para expandir o projeto e a garantia de que Kira e todos os animais, sob seus cuidados, estariam protegidos para sempre. Naquela noite, Dr. Arthur encontrou Kira descansando sob sua árvore favorita, cercada por todos os seus filhotes adotivos. Era a imagem que resumia sua jornada. Uma cadela que havia perdido tudo, encontrado um propósito divino e criado um legado que se espalharia por gerações. Você literalmente mudou o mundo, minha garota corajosa, sussurrou ele, acariciando sua cabeça grisalha. Mostrou que o amor genuíno não conhece espécies nem limites. Ensinou onças a serem compassivas e humanos a serem infinitamente melhores. E assim, nas terras do Pantanal, o legado de Kira continuava a crescer. Uma prova viva de que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente escolher amar sem condições, sem fronteiras, sem fim. Se essa história mudou algo profundo em você, se inscreve no canal para mais histórias. Esta é uma história baseada em eventos reais que acontecem diariamente em reservas de vida selvagem ao redor do mundo, onde o amor genuíno transcende todas as barreiras e cria famílias significativas onde apenas havia solidão. Porque no final, família verdadeira não é definida por sangue ou espécie, mas pela escolha consciente de amar, proteger e nunca desistir daqueles que precisam de nós.